Bom dia, boa noite, boa tarde, meus queridos. Espero que todos estejam bem, tá certo? Estou com saudades de todos, espero em breve nossas aulas voltarem. Bom, o que eu vou falar hoje para vocês? Hoje eu vou dar continuidade com a matéria, tá certo? A aula de hoje vai ser coisas que vocês já viram, eu já falei para vocês, já fiz aí explicações sobre isso. Então, vai ser mais uma revisão de alguns conceitos de genética que eu acho importante da gente relembrar e da gente ver, certo? Essa aula aqui, por enquanto, ainda vou utilizar slides. Depois, nas próximas aulas, eu vou usar uma lousa para ajudar a resolver alguns exercícios e algumas coisas que eu acho importante, certo? Por enquanto, como é só conceitos, a gente vai ficar só com a aulinha aqui expositiva mesmo nos slides, tá? Uma aulinha curta, sem muitos detalhes para a gente falar. O que eu vou falar nessa aula? Eu vou relembrar 3 conceitos, né? Na verdade, um eu vou falar para vocês de maneira nova, né? Que é a fenocópia, mas genótipo e fenótipo são coisas que vocês já conhecem, que vocês já viram, então vai ser uma grande revisão dessa parte. Vocês podem ver aí que no fundo desse slide eu tenho aí umas imagens esquisitas, né? São variações na coloração das drosófilas, que são as mosquinhas da fruta. Coloquei elas aí porque elas são um organismo chave para o estudo de genética. Muitos conceitos que a gente sabe sobre a herança monogênica veio bem depois do Mendel, tá? O Mendel começou, mas a gente tem aí os primeiros geneticistas do início do século XX ali, até o meio, né, da década de 1950, mais ou menos. A gente tem aí um boom de genética, né? Os primeiros geneticistas famosos, Morgan e alguns outros aí, que contribuíram para aumentar o nosso conhecimento sobre genética, e eles estudavam essas mosquinhas aí, a interação dos genes com a coloração, o formato dos olhos e várias outras coisas do tipo, tá? Então, a gente tem que começar nessa aula falando como a gente determina o fenótipo de um indivíduo, tá? Desculpa, eu coloquei fenótipo, mas é a determinação do genótipo. Mas eu preciso corrigir no slide para vocês. Mas faz de conta que aqui é um G, tá? O genótipo, como a gente determina o genótipo de um indivíduo? A gente tem um indivíduo e a gente quer saber se ele é um homozigoto ou heterozigoto, ou seria até qual que é dominante, qual que é recessivo. A gente tem que ter um mínimo de estudo daquele organismo para a gente saber como a gente determinar. Mas se via de regra, sempre eu falar para vocês que eu quero saber o genótipo de um organismo e eu só der o fenótipo dele, existe uma técnica que é chamada de cruzamento teste, né, o cross-testing, que eu já falei para vocês também, que ele serve para você identificar se o organismo dominante é homozigoto ou heterozigoto. Como assim? Você simplesmente faz o cruzamento desse indivíduo com o recessivo daquela característica. Então, se eu tenho aqui organismos amarelos, mas eu não sei se ele é homozigoto ou heterozigoto, eu cruzo ele com o homozigoto recessivo. O que acontece? Se eu cruzar ele com o homozigoto recessivo e der 100% da prole igual ao dominante, a gente sabe que ele é homozigoto. Se der aí uma proporção de 50% para a característica recessiva e 50% para a característica dominante, a gente sabe que ele era um heterozigoto, né? Se você fizer o cruzamento, você vai ver certinho isso. Então, o lance aqui é você lembrar que você sempre tem que cruzar com o homozigoto recessivo para saber se aquele heterozigoto ou homozigoto dominante é hetero ou é homozigoto. Tá? Você tem que um jeito, né, uma técnica genética que serve para você saber a característica daquele organismo, para aquela característica só. Isso aqui é muito feito com drosófilas também, para a determinação do genótipo. Então isso era só uma coisa, eu já falei para vocês, essa parte da determinação do genótipo, era mais para relembrar algumas coisas. Mas antes eu gostaria de explicar para vocês sobre a representação do genótipo. Como a gente representa o genótipo? A maioria das características que a gente estudar nessa matéria, elas são monogênicas. Significa que elas são condicionadas por um único par de genes. Então, são 2 genes em interação um com o outro, tá? Que vão dar origem à característica.
A gente representa esses genes por letras. Então a gente coloca uma letrinha de um lado e uma letrinha do outro. Então um gene, né, um par de genes alelos, sempre vai ser representado por duas letrinhas bonitinhas ali. Qualquer letrinha? Não, a gente utiliza a letra representante aí da planta recessiva. Da planta recessiva não, da característica recessiva. Por exemplo, a gente pode pegar as ervilhas de cheiro que foram as utilizadas pelo Mendel nos seus primeiros experimentos. A cor verde ela é recessiva em relação à cor amarela para a ervilha. Então, o que acontece? Como a cor verde, né, começa com um V, ela é a recessiva, a gente vai usar essa letra, o V, que é a letra inicial da característica, para nomeá-la. Então, o Vzinho, né, minúsculo, seria um genótipo verde, e o Vzão, Vzinho ou Vzão, dominante, seu genótipo amarelo. Tá? Isso aqui é regrinha de genética para a gente fazer, tá? Para a gente lembrar. A gente vai ter alguns casos, né, que a gente vai ter quando a gente está analisando algumas populações, do organismo que a gente chama de selvagem. O que seria o genótipo selvagem? Seria aquele mais comum da gente encontrar na natureza, na maioria das vezes ele é o dominante. Então, às vezes, você simplesmente coloca um sinal de mais na característica. Então, seria aqui, por exemplo, V+, e V-, por exemplo, tá? Para indicar os diferentes aqui. É só uma outra nomenclatura para vocês saberem que tem, é usado principalmente para falar da pelagem de coelhos, tá? Por isso que eu coloquei um coelho branquinho e um pelinho aqui, um branquinho e um pretinho aqui, para exemplificar esse tipo de coisa. Bom, mas isso aqui é só uma nomenclatura à parte, mas pode ter exercício que tiver um maisinho ali, você já sabe que aquela característica é o selvagem, ou seja, é a mais fácil de encontrar na natureza. Agora a gente entra aqui no fenótipo e a relação entre fenótipo e genótipo. Vocês sabem que são coisas diferentes. O fenótipo, né, a gente define, a grosso modo, como as variações ambientais e os genes responsáveis por uma característica. Então, você pode criar uma equação aqui que indica que o fenótipo é a interação do genótipo mais o ambiente. Então, os genes vão realizar uma expressão naquele organismo que vai aparecer nele, no desenvolvimento dele, e o ambiente também vai influenciar essa expressão. Quase sempre o fenótipo vai funcionar desse jeito, quase sempre. Algumas vezes nem tanto, mas 90% das vezes o genótipo somado com as interações do ambiente vai dar o fenótipo, que é a característica que a gente vê quando a gente olha para um organismo. Por que eu falo que o ambiente é tão importante? Há características que são mais moldadas pelo ambiente e outras que são menos. Um exemplo muito comum são os coelhinhos selvagens da pelagem que a gente chama de Himalaia. Tá? O que é essa pelagem Himalaia? Esses organismos, esses coelhos, eles possuem o genótipo para cor branca. Então, eles normalmente, em condições de cativeiro, eles vão ser branquinhos, inteiramente branquinhos. Mas, o que acontece? Às vezes, eles podem ter um excesso de melanina, né, que é a proteína que fica em volta do núcleo das células desses bichinhos, né, em volta do nosso também, né, o que torna a nossa pele mais clara ou escura, essa proteína que ajuda a proteger dos raios solares. O que acontece? A melanina, ela fica ativa, ela é mais ativa em temperaturas baixas. Então, é curioso vocês pensarem, por quê? Qual seria o local, todo mundo tem um bichinho aqui, gato ou cachorro, ou até mesmo a gente. Quando está muito frio, onde fica gelado na gente primeiro, ou nos bichinhos? Nariz e orelha. Se fica nariz e orelha mais gelado, ali a temperatura está mais baixa. Logo, no caso desses animais aqui, vai ter mais uma atividade de melanina e essas partes vão ficar escuras. Tá? Por isso que a gente tem os organismos que têm essas partes mais escuras nas extremidades do corpo. Isso acontece com gato siamês, né? Também acontece esse tipo de coisa, por isso que ele tem as extremidades mais escurinhas. A gente tem, por exemplo, alguns outros organismos que sofrem com isso, algumas raposas, animais, geralmente de clima mais frio, vão ter essa influência do ambiente forte na expressão do fenótipo de um organismo. Isso pode acontecer também com a gente, tá? E com os outros exemplos que eu coloquei aqui, que é a hortênsia, que de acordo com o pH do solo, ela vai adquirir uma coloração arroxeada, mais azulada, e uma coloração mais lilás, dependendo do pH do solo. E o mais comum a gente vê é a nossa pele humana. Quanto mais melanina a gente tiver, mais escura ela vai ser. Tem fatores genéticos, como a ascendência, né, de onde os seus pais
vieram, né, o fenótipo predominantemente nele, mas exposição ao sol faz com que a nossa pele fique mais escura. Todo mundo já foi na praia, já sabe que isso aconteceu, isso acontece, isso é muito comum. Então a gente já pode classificar não só como uma característica genética, mas tem fortes influências ambientais. Tem outras coisas também que a gente poderia falar aqui, alguns estudos interessantes que eu andei vendo ultimamente, por exemplo, a esquizofrenia, que ela é uma doença mental, né? Um problema neurológico que algumas pessoas podem sofrer. Ela é causada, ela é genética, né? A gente sabe que tem um fundo hereditário nisso. Só que o que acontece? Alguns indivíduos nunca vão manifestar aquilo, enquanto outros vão manifestar. Então a gente sabe que o ambiente tem um fator para que essas pessoas desenvolvam esses distúrbios no sistema nervoso. Ao uso de drogas, por exemplo, maconha, pode estar relacionado com o aumento da incidência dessas doenças. Você acaba ativando alguns genes graças à expressão, graças a uma substância, esquisita que entra no seu corpo. Tá bom? Então, essa é a interação interessante entre o fenótipo e o genótipo que a gente sabe que acontece. E agora, informação nova aqui que vocês ainda não tinham é o conceito de fenocópia. O que é uma fenocópia? É quando alguma característica, isso aqui a gente também, lembrando que isso aqui também tem uma influência grande do ambiente, mas ele não é um fenótipo, é uma fenocópia. O que acontece? É quando uma característica que ela é normalmente herdada, ela acaba sendo imitada, mimetizada por alguma variável ambiental. Isso é muito comum, voltando aqui nas drosófilas para falar um pouquinho delas, né? A gente tem aqui dois organismos, o 1 e o 2. O 1, ele é o que a gente chama de fenótipo cinzento, tá? Ele é a corzinha cinza. E o 2, ele é o fenótipo amarelo. O amarelo ele é recessivo em relação ao cinzento, isso aqui a gente já sabe por estudos genéticos. Só que o que acontece? Se você alimentar um indivíduo cinzento com uma soluçãozinha ali de nitrato de prata, que é um sal muito fácil de a gente conseguir fazer, ela acaba adquirindo a coloração amarela. Ou seja, ela é amarela devido à alimentação dela, não por causa dos seus genes. Os genes dela ainda são para a cor cinza. Isso é uma fenocópia, quando você tem uma imitação de um fenótipo graças a uma variável ambiental. Esse é o exemplo mais clássico desse tipo de fenômeno que pode acontecer nos indivíduos. Acho que por hoje é só, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu estou à disposição. Se alguém por acaso viu algum erro, às vezes eu falei alguma coisinha invertida ou errada, me avisem nos comentários ou mandem uma mensagem particular para mim, tanto faz. Basta que a informação seja passada de maneira clara e objetiva, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!